Salve, salve, galera! Meu nome é Paulo Nudogério e aqui eu ajudo vocês a se conectar com seus dias com total confiança. E quero falar também, salve a tenda espírita de Umbanda Santa Rita de Cássia, minha mãe, minha raiz. Benção, manhinha! O que falar da Semana Santa Rita, que muita gente acabou nem entendendo o que é uma Semana Santa Rita, né? E eu gostaria de falar isso para todos vocês, sobre o que foi essas transmissões ao vivo das entradas dos terreiros que tiveram na nossa casa. Na tenda da minha mãe, na realidade, na semana passada, né, no mês de maio. O que acontece? Vamos entender, né? Eu vou gravar, né, uma live com a minha mãe do porquê Santa Rita de Cássia, né? Então, não convém agora eu ficar falando sobre isso, porque eu acho que convém a ela explicar para todos vocês isso. Mas é importante vocês entenderem que uma casa com mais de 68 anos de vida, ou seja, 70 e poucos anos de atividade, mas 68 anos oficiais. E se está ativa até hoje é porque a caridade e a luz está lá. A luz permitiu, a luz, os orixás permite que a casa esteja lá forte e ainda tendo trabalhos. A minha mãe, alguns anos atrás, ela teve uma intuição, que tem muitos terreiros que saíram da casa da minha mãe, né? Desde a época do meu avô, da época da minha mãe, saíram das nossas casas, da casa de Santa Rita, e montaram os seus terreiros. Saíram no bom sentido, porque para você ter um terreiro, você não precisa sair do terreiro. Eu já dizia um grande amigo meu, e também meu mestre na espiritualidade, né, um dos grandes guias, e muitos filhos de santo, minha filha de santo também fala isso, e muitas outras pessoas, que para ser um bom pai ou uma boa mãe, você primeiro tem que ser um bom filho e uma boa filha. Se você não é um bom filho e não é uma boa filha, não tem como você ser um bom pai, não tem como você ser... Porque tudo está ligado no mundo da espiritualidade. Tudo está conectado no mundo da espiritualidade. E se você ser um bom filho, você demonstra respeito ao sagrado e respeito à hierarquia. E se você demonstra respeito e respeita a hierarquia, você está ingressado na espiritualidade. Então, quando nós montamos, a minha mãe montou a Semana Santa Rita, ela quis montar a semana principalmente com os terreiros que tinham contato com a casa. Né? Eu sei que tem muitos terreiros que respeitam a minha mãe e tudo, mas não tem contato com a casa. Não tem. Ou seja, aparece lá uma vez por ano, se aparece uma vez por ano. E esses outros terreiros não, pelo menos uma vez por mês estava indo lá. Ia lá na casa da minha mãe, pedia a bênção, participava da gíria, vinha buscar energia, trazia energia da casa dela para nós. Assim como eu estou toda quarta-feira na casa da minha mãe. Tenho o meu terreiro, mas estou toda quarta-feira na casa da minha mãe. Os meus filhos de santo estão toda sexta-feira comigo, os que têm terreiro. Toda sexta-feira eles estão comigo. E quando eu vou na casa da minha mãe, eles vão na casa da minha mãe. Então é importante vocês entenderem isso. Não é só ser filho de um lugar. Tem que ter respeito e tem que ter assiduidade com a casa. Né? Indo buscar. É muito fácil falar assim, sou filho, mas nunca aparece. Nunca nem vai ajudar em nada. Ou participar. Não participa. Não é assim que funciona. Você tem que ter participação, você tem que participar e ser pertencente a algo. Pertencer a algo. Porque ninguém, gente, ninguém é suprassumo. Ninguém é médium das galáxias. Ninguém é supermédio, gente. Ninguém é. E por não ser supermédio, nós precisamos também nos cuidar. E foi que minha mãe teve essa intuição. Fazer a Semana Santa Rita. Com todos os terreiros que tinha ainda ligação com a casa, que vinha ainda participar de giros, ela queria, digamos, homenageá-los. E cada dia da semana que antecede a festa maior da casa, que é a festa de Santa Rita, queria permitir que aqueles terreiros abrissem uma gira com seus filhos no solo sagrado, no solo de Santa Rita, no solo que é a nossa raiz. E assim foi feito, 4 anos atrás, a primeira Semana Santa Rita de Cássia. Então, eu tive a honra de fazer a abertura na primeira semana de Santa Rita de Cássia, e nos últimos anos subsequentes, no sorteio, eu fui sorteado ser o último. Quem sabe no ano que vem, no sorteio, eu acabo pegando um dia da semana ali. Mas são 3 anos seguidos já que eu sou sorteado por último. E é feito um sorteio, né, das tendas que abrem. Que fica no dia da semana, é feito
é feito esse sorteio. E nesse dia, eu levo meus filhos, os meus filhos de santo que fazem a abertura, levam os filhos de santo dele, levam os assistentes para conhecer a sua raiz, para conhecer a casa de onde eles vieram, de onde eles estão ainda ali. Por isso que é muito importante, por isso que é divino vocês entenderem a magnitude que é essa Semana Santa Rita. Foram 6 terreiros. 6 terreiros. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. 6 terreiros abrindo uma gira, cada um chamando uma linha, cada um chamando um pai ou mãe orixá diferente, e com energias diferentes, homenageando as linhas de trabalho que sustentam a Casa de Santa Rita e que sustenta também as nossas casas. Foi uma homenagem maravilhosa dessa semana. E ainda no último dia, que foi o dia que eu comandei, eu também quero aqui deixar claro aqui, homenagear também a tenda de Umbanda União dos Orixás, que é do meu filho André, que trouxe seus filhos, que entrou junto comigo. Os meus irmãos de santo de Alfenas, meus sobrinhos de santo, aliás, meus sobrinhos de santo de Alfenas, o Jefferson e o Eric, que entrou comigo junto também no sábado. Os filhos de santo da minha filha de santo Naira, que ela impossibilitada de estar presente, ela mandou os filhos dela para entrar comigo, e os meus filhos de santo, que entraram junto comigo. Aí tenho a Érica, a Juliana, a Dani, que entraram junto comigo nesse dia, abrindo a semana, fechando a Semana Santa Rita e abrindo uma gira para homenagear Santa Rita de Cássia e homenagear todos que estão ali. O que isso significa para nós? Para nós que abrimos a gira. Significa pertencimento, acolhimento. A nossa matriarca, Maninha, benção Maninha, a nossa matriarca Maria Imaculada, dirigente espiritual da Tenda Espírita de Umbanda Santa Rita de Cássia, abriu a sua casa, o seu congá, sua tronqueira, para que nós, ligados à casa, pudéssemos fazer nossas firmezas, pudéssemos fazer os nossos trabalhos, pudéssemos fazer os nossos trabalhos ali naquele chão. É o filho na casa da avó, o filho na casa da mãe, terreiro de vó, terreiro de mãe. Eu confesso para vocês, com mais de 20 anos de terreiro que eu tenho, meu, e mais de 50 anos de tenda Santa Rita, quando eu vou abrir uma gira na casa de manhã, dá assim, gente. Dá um friozinho na barriga assim. A gente fica meio nervoso, fica meio inquieto. Porque a gente quer fazer o melhor. Porque a gente quer mostrar para nossa mãe que a gente pode fazer por ela e queremos fazer por ela. E nada melhor do que ser abençoada ali. Nossa, sabe, quando eu falo da Tenda Espírita de Umbanda Santa Rita de Cássia, da época do meu avô, da época dos mais antigos, sempre me dá uma honra, sempre me dá sabe, um suspiro, porque não é fácil você pertencer a uma raiz. Não é fácil você ser de uma raiz. Não é fácil você vestir uma faixa. Não é fácil você vestir um uniforme. Porque você tem que honrar esse uniforme, você tem que honrar esta casa. Não é só dizer que você tem que mostrar que é. Não é só dizer que sou, você tem que ser. E por você ser e dizer que é respeito pelo sagrado também. Vocês podem ver, as transmissões estão liberadas no ao vivo. Tem a entrada... Aliás, eu quero pedir aqui publicamente, até perdão ao Roberto e à Érica, e como foi o primeiro dia, eu estava meio perdido, acabei nem filmando a entrada deles direito. Peço perdão ao Roberto e à Érica, da Casa Jardim do Céu. Eu nem acabei filmando a entrada deles direito, tem só um pedacinho, mas tem um pedacinho deles entrando. Né? Então, foi muito bom. Depois foi filmado as outras entradas, inclusive a nossa entrada, né? Da Casa de Pai Flecha Certeira e Mãe Jaciara. E que venha outra Semana Santa Rita.
e que isso sirva também de incentivo para outras casas que têm a sua casa como matriz, como a raiz, e tem os filhos da casa que têm terrenos, e que esses filhos venham na casa dos seus pais e fortaleçam a corrente mediúnica, fortalecer a raiz. Porque aqui é terreiro de vó, de bisavó, de tataravó e de filho. Você não precisa brigar para ter um terreiro, para ser pai de santo. Nós temos que multiplicar a nossa religião, nós temos que multiplicar a nossa Umbanda. Mas para multiplicar a nossa Umbanda, tem que existir 3 coisas, gente. Ética. E a ética se divide em posso, devo e quero. Nem tudo que eu posso, eu devo fazer. Nem tudo que eu devo, eu quero fazer. E nem tudo que eu quero, eu posso fazer. Porque você tem que respeitar uma ética, respeitar uma hierarquia. A Umbanda não é circo. A Umbanda tem, sim, o lado sagrado, ainda que muitos ainda prejudicam esse lado sagrado, fazendo... Não vem ao caso aqui, vai. Vamos falar de coisa boa, né? E aqui nós sim, estamos respeitando, e que fica de incentivo para vocês que têm uma hierarquia, façam uma gira com todos os filhos de santo da casa, que tem terreiros, chamem eles para dentro da sua casa, construam uma raiz, construam uma história, para que vocês possam ter bastante felicidade. Eu escrevi, alguns anos atrás, um livro, né, que virou um e-book, chamado Tendo Espírito de Umbanda Santa Rita de Cássia, 50 anos de história. É claro que já dá para escrever 70 anos de história. Já dá para escrever, mas na época eu escrevi 50 anos de história porque era 50 anos que a Tenda Santa Rita ela existia. Ela estava sendo fundada. Eu terminei o livro ali nos 50 anos e ainda disse que os outros 50 anos que fiquem para outra pessoa escrever, que eu já passei a bola. Mas vale a pena você adquirir para você entender a história de Santa Rita de Cássia. E se você quiser adquirir, o link está aqui na descrição do vídeo. Adquira o e-book Tendo Espírito de Umbanda Santa Rita de Cássia, 50 anos de história, para você poder conhecer um pouco mais da história de Santa Rita e um pouco mais da história da tenda. Fica aqui o meu axé para todos vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de deixar o seu like, não se esqueça de contribuir, seja membro do canal para receber vídeos exclusivos do canal. Tá bom? Seja membro do canal. Axé, galera!